Olá, meus irmãos, estamos aqui mais um dia, com muita alegria, para a leitura desta palavra maravilhosa. Hoje continuaremos o livro de Levítico. Iremos ler hoje do capítulo 15 ao capítulo 21, que ao todo aí darão 6 capítulos, amém? Que você esteja atento à palavra e, como sempre, vamos orar, entregar esse momento nas mãos do Senhor, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça e abra seu coração. Pai, te damos graças, meu Deus, por mais um dia estarmos aqui para a leitura dessa palavra maravilhosa, meu Deus. O Senhor continue, ó Pai amado, nos crescendo na tua sabedoria, Pai. O Senhor continue nos dando sabedoria da tua palavra, Pai amado, Pai querido. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa confirmar, possa testificar, Pai Santo, essa palavra em nosso coração todos os dias, ó Pai. Nós damos liberdade para o Espírito Santo agir no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos lá, irmãos. Levítico Capítulo 15. Leis a respeito de impurezas no homem. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para o povo de Israel. Quando um homem tiver um corrimento no membro, ele ficará impuro, tanto se o corrimento vazar do membro, como se o corrimento parar. Tanto se o corrimento vazar do membro, como se o corrimento parar nele. De um jeito ou de outro, o homem ficará impuro. Qualquer cama em que ele se deitar e tudo aquilo em que se assentar ficarão impuros. Se alguém tocar na cama dele ou se sentar onde ele se sentou, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. E ficará impuro até o pôr do sol. E quem tocar no homem que tem o corrimento deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. E ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento cuspir numa pessoa que está pura, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Qualquer sela que o homem montar se tornará impura. Quem tocar naquilo em que o homem se sentou ficará impuro até o pôr do sol. Se alguém pegar naquilo em que o homem se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento tocar numa pessoa sem primeiro lavar as mãos, então aquela pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Qualquer pote de barro que o homem pegar deverá ser quebrado. Se for de madeira, deverá ser lavado. Quando o homem sarar, precisará esperar 7 dias para se purificar. Passado esse tempo, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho em água de uma fonte, então ficará puro. No 8º dia ele deverá pegar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, ir até a entrada da tenda sagrada e ali na presença de Deus, o Senhor, entregar as aves ao sacerdote. Este a oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando um homem tiver perda de esperma, deverá tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer roupa ou pedaço de couro em que cair esperma deverá ser lavado e ficará impuro até o pôr do sol. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações, os dois deverão tomar um banho e ficarão impuros até o pôr do sol. Leis a respeito de impurezas na mulher. Quando a mulher tiver a sua menstruação, ficará impura 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que se sentar ficarão impuras. Quem tocar na cama em que ela se deitou ou naquilo em que ela se sentou deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. E o homem que tiver relações com a mulher durante a menstruação ficará impuro 7 dias, e qualquer cama em que ele se deitar ficará impura. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal ficará impura como durante a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que se sentar durante esse tempo ficarão impuras. E quem tocar na cama ou naquilo em que ela se sentou ficará impuro e deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. E ficará impuro até o pôr do sol. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar 7 dias e então estará pura. No 8º dia ela pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, irá até a entrada da tenda sagrada e entregará as aves ao sacerdote.
Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados e outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote, fará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Essas leis são para livrar os israelitas das suas impurezas, a fim de que não morram por tornarem impura a tenda sagrada que fica no meio do acampamento. São essas as leis a respeito do homem que ficar impuro por causa de corrimento no membro ou de perda de esperma, da mulher durante a menstruação e do homem que tiver relações com uma mulher menstruada. O negócio era rígido, hein, irmãos? Olha para você ver as ordens de Deus naquela época. E ainda tem gente que crê que somos salvos pela lei. Nós somos salvos pela graça. Amém? O único que conseguiu pisar nessa terra e cumprir a lei totalmente foi Jesus. Mas ninguém consegue. A lei é para nos mostrar que somos fracos, que somos falhos, que por nós mesmos nós não conseguimos ser salvos. Pela lei nós não conseguimos ser salvos. Nós somos salvos pela graça, por Jesus. Amém? Só que essa graça, ela nos muda, ela nos transforma. Eu costumo falar, se a graça não te leva à igreja, você não recebeu a verdadeira graça. Amém? Então aqueles irmãos que não cultuam, que não vão ao culto, que não juntam ali com o corpo de Cristo, comunhão com a igreja, eu creio que não vão ter salvação. Não é só você aceitar a graça, aceitar Jesus e ficar na sua casa, aí deitado, e fazer o que você quiser. A graça, ela nos transforma. Amém? O dia do perdão, capítulo 16. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos quando apresentavam a Deus, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, o Senhor falou de novo com Moisés. Ele disse: diga ao seu irmão Arão que não é qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço numa nuvem acima da tampa da arca da aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar pecados e um carneiro como oferta que será completamente queimada. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará a mitra, também feita de linho. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para a oferta para tirar pecados e um carneiro para a oferta que será completamente queimada. Arão pagará o touro novo da sua própria oferta. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados, e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os 2 bodes, usando 2 pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar pecados. E o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar, que está na presença de Deus, o Senhor, e 2 punhados de incenso cheiroso, bem moído, e entrará no lugar santíssimo. Ali na presença do Senhor, ele porá o incenso no fogo, para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança. Assim Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Depois borrifará o sangue 7 vezes em frente da arca da aliança. Em seguida Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo. Levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca, e em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. Assim Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados.
faltas e impurezas do povo de Israel. E fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada que fica no meio do povo, impuro. Enquanto Arão estiver no lugar santíssimo para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguir o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados da sua família e dos do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está à frente dela e fará a cerimônia da purificação do altar. Pegará um pouco do sangue do touro novo e do sangue do bode e porá nas quatro pontas do altar. Com o dedo borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar, e assim o purificará das impurezas dos israelitas, e o dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas dos pecados dos israelitas. Assim, Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo e então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar o animal, e ele só soltará no deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Em seguida, Arão entrará na tenda, tirará as roupas do sacerdote que havia vestido antes de entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Naquele lugar sagrado ele tomará um banho e depois de se vestir sairá para apresentar a Deus a sua própria oferta, que era completamente queimada, e a oferta do povo que também será completamente queimada. Assim ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo, e queimará no altar gordura do animal oferecido em sacrifício para tirar pecados. O homem que tiver levado o bode para o deserto deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. Depois de terminados o sacrifício para tirar os pecados do povo e a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, feita com o sangue do touro novo e do bode, os corpos desses animais serão levados para um lugar fora do acampamento, e o couro, a carne e as tripas serão queimados. O homem que os queimar deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. A comemoração do dia do perdão. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Este é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada, nem trabalhará. O grande sacerdote que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Essa lei será obedecida para sempre, e uma vez por ano haverá a cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. E tudo foi feito como o Senhor havia ordenado a Moisés. O lugar onde os sacrifícios serão oferecidos. O Senhor Deus mandou Moisés dar a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Se um israelita matar um boi, ou um carneirinho, ou um cabrito, dentro ou fora do acampamento, e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada para oferecê-lo como sacrifício a Deus, o Senhor, esse homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado, é como se tivesse matado uma pessoa. Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote em frente da tenda sagrada. Ali matarão os animais e os apresentarão ao Senhor como oferta de paz. O sacerdote borrifará o sangue ao altar que fica em frente da tenda sagrada e ali queimará a gordura do animal. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Daqui em diante, para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios do deserto, pois se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas que são completamente queimadas ou qualquer outro sacrifício, somente na entrada da tenda sagrada e em nenhum outro lugar.
Quem desobedecer será expulso do meio do povo. Proibição de comer sangue. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo, pois é o sangue, isto é, a vida que tira os pecados. Por isso, o Senhor diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo podem comer sangue. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão e depois deverá cobri-lo com terra. A vida de todo ser vivente está no sangue, e é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outros animais, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Depois ficará puro de novo. Mas se não lavar a roupa e se não tomar um banho, essa pessoa será castigada. Amém, irmãos? Aqui a gente já vê novamente apontando para Cristo. Tudo aponta para Cristo, desde o Antigo Testamento. Olha o que diz aqui, no capítulo 17, na parte B do versículo 11. Pois é o sangue, isto é, a vida que tira os pecados. Amém? Isso aqui é o que Jesus fez por nós, irmãos. Antigamente sacrificavam animais. Hoje Deus mandou um único sacrifício. Um único sacrifício. Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance e tenha a vida eterna. Aleluias. Então, meus irmãos, quando a gente entende a palavra, a gente vê Jesus em toda a Bíblia, não só no Novo Testamento. Amém? Grave isso na sua mente. Relações sexuais proibidas. Capítulo 18. O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu estou os levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenham relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai e de mãe ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã, por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio, por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta, e isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com a mulher durante a menstruação. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura.
E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra, e ela está expulsando seus moradores. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, e não cometam nenhuma dessas imoralidades, pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura, e que ela os expulse, como fez com os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Outras leis. Capítulo 19. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram. Nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não roubem, não minta e não engane os outros. Não faça juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando julgar alguma causa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecidos. Se um homem tiver relações com uma escrava que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada, nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Nesse caso, para tirar a sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus o Senhor um carneiro, que ele levará até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras. No 4º ano as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No 5º ano vocês poderão comer as frutas.
e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam carne em que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Não desonrem as suas filhas, entregando-as para serem prostitutas nos templos pagãos. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito. E honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito, e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não prejudiquem os outros, usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Castigos para vários pecados. Capítulo 20. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir a Deus, ao Deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo. Por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque, ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o Deus Moloque. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis, eu sou o Senhor, e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave, e os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma irmã, seja por parte só de pai ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã. Ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficarão impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem que tiver relações com a tia envergonha o tio.
O homem e a tia merecem castigo. Eles nunca terão filhos. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade. E os dois morrerão sem terem filhos. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu os estou levando, a terra que vai ser de vocês, não os expulse. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam, mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e os separei dos outros povos. Portanto, façam diferença entre animais e aves puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. E eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuros. Sejam santos, pois eu, Senhor, sou santo. Eu separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçarias deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Leis para os sacerdotes. Capítulo 21. O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes que são descendentes de Arão: que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de parentes chegados, isto é, a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão ou a irmã solteira que morre com ele. Que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus, o Senhor. Portanto, devem ser fiéis a Deus. Eles são separados para o serviço de Deus e por isso não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento, e por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu, Senhor, sou santo, e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça, e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso ele não deve deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar um morto, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe. Isso o tornaria impuro. E quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor. O grande sacerdote só poderá casar com uma virgem. Ele não pode casar com uma viúva ou uma mulher divorciada ou uma prostituta ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar somente com uma virgem israelita, a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor e eu o ordenei como sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas. Seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com um corpo deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra doença da pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas. Mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto esperar esse carro passar, meus irmãos, para a gente continuar a leitura. Passa num carro de som, desculpe.
Mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito e tornaria impura essas duas coisas. Eu sou o Senhor, e eu as dediquei a mim. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel. Amém, meus irmãos? Terminamos a leitura de hoje. Que Deus abençoe vocês, né? Nós vimos aqui as leis muito rígidas, muito severas. Deus cobrava a santidade do povo e cobra ainda mais hoje. Só que a gente pensa muitas das vezes que a porta estreita não é estreita mais. A porta está larga. Mas, meus irmãos, a porta não sofreu reforma. A porta ainda é estreita. O caminho da salvação ainda é de santidade, de você se manter firme, longe do mundo. Amém? Essas leis aqui, é claro que as leis cerimoniais não servem para nós mais hoje, e várias leis. Mas aqui, a santidade que Deus cobra é que Ele quer um povo santo. Amém? Deus, Ele é ciumento. Deus, Ele tem ciúme de mim, Ele tem ciúme de você. Deus, Ele nos quer somente para Ele. Ele não quer que nós sejamos dele e do mundo, praticando as coisas do mundo. Amém? Então, ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus em primeiro lugar, como diz em Mateus 6,33. Amém? Então, um forte abraço. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui novamente, se assim Deus nos permitir. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais.